Oi, galera do segundo, tudo bom? A gente quase não tem se falado, né? A gente não tá se falando muito e muita gente se batendo nas novas plataformas de estudo aí. Eu confesso para vocês que essas últimas semanas tem sido bem corrido, bem complicado. Eu também não sei mexer direito na plataforma. Ontem dormi bem tardão, às 6 horas da manhã, mas consegui me entender com a plataforma. Então fiquem tranquilos referente à entrega de material, datas, prazos. Tô me esforçando para gravar essas videoaulas para vocês. Desculpa se não tá com os melhores recursos, mas eu tô só tentando fazer aí com que a gente fique um pouquinho mais perto. Podem me perguntar as coisas, tá? Vocês têm acesso a mim via e-mail, WhatsApp. Pode perguntar, mas tentem sempre interagir comigo através do Google Classroom, tá? Por quê? Porque a gente vai ter ali a possibilidade de ter a aula, ter as atividades, entregar atividades, ter uma interação, vocês terão a devolutiva, vou reorganizar esse layout aí, esse painel. Vou reorganizar esse layout, este painel, tá muito bagunçado. E passem sempre para mim toda e qualquer interação via app, tá? Dá para mexer no computador, dá para mexer no celular. Eu acho mais fácil, eu mexo nas duas ferramentas. Eu acho mais fácil, mais simplificado através do computador. Se você tiver essa disponibilidade, é bem melhor, tá bom? Qualquer coisa vocês me perguntem, mas todas as entregas de atividade sempre pelo aplicativo, tá? E esquece os prazos que eu coloquei lá para essas primeiras atividades, porque a gente está se batendo muito. Então, até a gente se organizar, vai dar tudo certo, tá bom? Então, a gente vai hoje entrar na aula sobre impactos ambientais e a industrialização do Brasil, tá? Vamos começar com a industrialização do Brasil. O Brasil, até a década de 40, era um país essencialmente rural. A gente tinha 80% da nossa população vivendo nas áreas rurais e 20% vivendo na área urbana. Só que aí a gente, teve a necessidade de estar se industrializando. Lembrando que o nosso país, ele ainda é baseado, a nossa economia, ela ainda é totalmente voltada e apoiada dentro do setor primário e secundário. Não é o nosso forte o setor terciário. Então, só relembrando para vocês esses conceitos. Setor primário. O setor primário é a matéria-prima bruta, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do milho. O milho você plantou, você colheu e você pode consumir ele de maneira bruta. Você pega a espiga, cozinha, come, tá certo? Faz algum prato na sua casa que seja a base do milho. Isso aí você utilizou ele na matéria bruta, na matéria-prima. Quando você vai beneficiar esse milho para virar cereal, para virar farinha, então esse milho ele passa para o setor secundário, ou seja, o beneficiamento da matéria-prima. Setor terciário, ele é a prestação de serviço. O que é a prestação de serviço? É você pegar uma mão de obra qualificada, professor, e isso que a gente está fazendo aqui é um terceiro setor, é um setor terciário. Ou seja, você tem um professor que é um especialista, ou seja, ele passou um período da vida dele estudando determinada disciplina, matéria, conteúdo, e ele vai até você e ele explica de uma maneira didática, de uma maneira que você compreenda e executa um serviço para você. Um dentista, um advogado, um médico, um engenheiro, eles são todos do setor terciário, ele é a prestação de serviço, tá certo? Ou seja, ele é um especialista e ele vai prestar um serviço para você, tá bom? Então, o nosso país, ele ainda não é forte, ele não é maravilhoso no setor terciário. Ainda falta muito. A gente tem aí uma grande defasagem de mão de obra qualificada. E é isso que a gente vai entrar agora na parte industrial que eu ia falar. A gente tinha um país onde 80% da nossa população era voltada para a agricultura, né, a agropecuária. E a gente tinha uma população rural. E aí a gente passa então a se industrializar. Dentro da América Latina, né, quando eu falo América Latina, eu considero América do Sul e América Central. Quando eu falo só América do Sul, a gente está falando da Venezuela para baixo, até a Argentina,
ou América Latina, eu tô falando do México até a Argentina, tá bom? Então, o que que acontece? Os primeiros países dentro da América Latina a se industrializarem foi o México, a Argentina e o Brasil, tá certo? Isso lá na década de 40. Quais os impactos que isso gera? A gente teve, então, uma população que também não tinha muito estudo, então a gente passa a ter uma infraestrutura maior nas cidades. Quais os impactos que isso gera? A gente tem, então, essa população vindo para as cidades, e a gente precisando de mão de obra qualificada. Para quê? Para beneficiar essa matéria-prima para o segundo setor e também precisando de mão de obra especializada para o terceiro setor, que é a prestação de serviço. Lembrando que a prestação de serviço seria essa mão de obra qualificada a qual me refiro, seria, exemplo, um professor, um médico, um advogado, um dentista, um engenheiro, são pessoas especialistas, claro que tem mais, né? Mas são especialistas que prestam um serviço para você, educacional, médico, de saúde, enfim. Então, esse é um terceiro setor, tá? Lembrando que o nosso país ainda é muito falho neste terceiro setor. Esses impactos, eles também não só abrangem a população de modo geral, mas eles também têm impacto dentro da economia, positivo e negativo, tudo tem dois lados, tá? E a gente também tem aí impacto ambiental. Então, olha só, no impacto ambiental, a gente tem um consumo muito grande de recursos. Então, hoje a gente tem 80% do nosso país sendo gerada energia elétrica a partir de hidrelétrica, de água. Então, a gente precisa alagar algumas áreas, construir usinas, fazer eclusas, enfim. Positivo, a nossa luz ela acaba sendo barateada por essa questão, porque a água não é um problema dentro do nosso país, mas a gente tem aí alagamento de áreas, a gente tem toda uma movimentação e uma modificação na fauna e na flora daquele determinado local, tá? Outra questão do impacto seria o uso abundante de recursos não renováveis, como petróleo, gás natural, carvão, tudo isso a gente retira da natureza, a gente não tem como repor isso. E a natureza não vai repor isso de hoje para amanhã para a gente continuar usando. No caso da energia solar, por exemplo, ele é um recurso abundante. Energia eólica, biomassa, etanol, são recursos que a gente consegue repor. Mas além de estar utilizando desses recursos, a gente também tem a geração da poluição, né? Então, o que a gente tem? A gente tem grandes indústrias aí produzindo incessantemente e poluindo também. Aí, o que acontece? A gente tem aí poluição dos lençóis freáticos, a gente tem poluição dos rios e afluentes e mananciais, a gente tem a degradação do solo, a gente tem mais recursos sendo utilizados para alimentar essa população crescente. Esses também são impactos gerados, né, dentro do nosso meio ambiente. Além disso, a gente tem outros impactos, por exemplo, efeito estufa. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns acordos que já foram feitos em termos de conferências mundiais, como o Protocolo de Quioto, Rio+20, Eco 92, que seriam, entre outros, né, seriam convenções mundiais onde países, cabeças pensantes se reuniram para a gente estar falando justamente sobre essa questão socioambiental, né, ou seja, sobre colocar filtros nas chaminés, produzir carros mais ecológicos, usar meios sustentáveis, reaproveitar certos recursos, tudo isso aí para a gente poder gerar menos impacto dentro da nossa industrialização, da nossa indústria, da nossa sociedade. Então, isso tudo é muito importante. E a gente vem aí com profissões novas crescendo, que seria, por exemplo, o caso do engenheiro ambiental, né? Que tem a função de estar estudando esses impactos e vendo alternativas para a gente de sanar esses problemas. É uma das coisas que o engenheiro ambiental faz, entre muitas outras. Quando a gente vai falar, por exemplo, de degradação do solo, poluição, etc., a gente tem aí um problema sério na saúde humana também. Um exemplo disso foi a questão das barragens que estouraram, tanto a de Mariana como a de Brumadinho,
que acontece? A gente tem lá a Vale trabalhando na mineração, extraindo do nosso solo recursos minerais, que a gente, né, também gera divisas para o nosso país através deles, e eles lavando esses resíduos dentro de grandes açudes, né, de grandes represas que eles fazem, só que as represas não aguentaram e acabaram estourando. E nessa que eles estouraram, veio junto da lama, né, que desceu desses açudes, dessas represas, muito resíduo sólido, resíduo pesado, produto químico, e aí vem devastando tudo, porque deixa o ser humano doente, mata a fauna e a flora ao redor, isso vai desaguar no mar, e o impacto disso é muito grande, porque tudo que cai no mar acaba se conectando de alguma forma, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, eu vou estar passando para vocês exercícios e conteúdo essa semana, para a gente estar estudando um pouco mais sobre isso, e devolvam para mim sempre pelo aplicativo, tá certo? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. A aula não está com muito recurso, a aula foi mais rápida do que o comum, mas é o que a gente tem para hoje. Eu vou passar para vocês, então, o conteúdo por escrito, para a gente ler mais, se instruir bastante e responder algumas questões, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Eu vou gravar mais aulas e colocar online para vocês. Beijo!